em Lucas, no capítulo 9, e o versículo 12, tá bom? Então esse é o nosso texto que a gente vai ler. E esse é o ano da restauração, amém? Restauração. E nós cremos que esse é o mês também que nós vamos profetizar, que nós vamos aprender princípios que vão nos abençoar na área financeira, certo? Na área de finanças, que Deus quer nos abençoar nessa área. E a gente começou o mês falando sobre o quê? Nós começamos o mês falando lá em Deuteronômio sobre a gente ouvir e a gente obedecer à voz de Deus. Sendo que a melhor forma da gente ouvir a voz de Deus é através da palavra de Deus, né? Então não é a gente ficar ouvindo pessoas falar, mas sim ouvir a pregação pela palavra de Deus. Essa é a melhor forma da gente ouvir a voz de Deus. E aí a gente, através, então, se a melhor forma da gente ouvir a voz de Deus é através da própria Bíblia, a gente foi lá em Êxodo capítulo 13, e a gente viu que consagrar o primogênito a Deus é parte primordial, né, na área financeira. A gente viu ainda que a dádiva não é qualquer dádiva que Deus aceita, não é qualquer oferta que Deus aceita. Então as pessoas podem pensar, não, estou dando, Deus vai aceitar. Não, Deus pode aceitar e pode não aceitar. Assim como Deus pode aceitar o nosso louvor e não aceitar. Não é que o nosso louvor ele vá fazer alguma coisa com Deus e mexer com Deus, fazer Deus levantar do trono dele, aplaudir, não vai acontecer nada disso, né? O louvor ele faz bem para a gente. Então Deus pode aceitar, se Deus aceitar o nosso louvor, se o nosso louvor realmente é para o Senhor, então Ele vai aceitar, e nós vamos ser abençoados espiritualmente por causa disso. Mas se o nosso louvor não está sendo para Deus, está sendo para a nossa própria glória, está sendo para nós queremos realmente o aplauso, para nós queremos estar assim no palco, né? Então Deus não vai receber isso. Porém, se alguém no meio da igreja ele está realmente louvando a Deus, ainda que aquela pessoa que está fazendo não esteja fazendo da forma que deve ser feito, se a pessoa que está lá no banco, lá, ela estiver louvando realmente ao Senhor, adorando ao Senhor, Deus vai aceitar o louvor dela, entendeu? E quando Deus aceita, Ele move. Assim também é nas ofertas. Deus pode aceitar a oferta ou não aceitar a oferta. As nossas ofertas elas têm que seguir o princípio de não ser por ganância, e sim por generosidade. Então a nossa frase é o que? É ter para dar e não dar para ter. Então tem gente que dá para ter, mas a gente tem que querer o que? Ter para dar, tá certo? E aí a gente precisa então de ter uma mentalidade transformada em relação à questão de doar, de dar, de entregar. Ou seja, isso se refere não apenas ao dinheiro, mas na maior parte dos aspectos da nossa vida tem a ver com doação. Então, quanto mais a gente se entrega naquilo que a gente realmente deseja, mais nós vamos ter, tá certo? Precisamos então estar atentos. O que nós temos doado? O que nós estamos doando? Porque doando nós estamos tendo todo, mas o que nós estamos doando? E aí, se a gente doar com ganância, o que nós vamos receber de volta? Entendeu? Se a gente doa com ganância, se a gente doa, a gente oferta com ganância, um desejo de querer mais, estamos ofertando por isso, o que nós vamos ter de volta? Se nós doarmos julgamento, o que nós vamos ter de volta? Né? A gente viu isso lá em Lucas 6,38. E hoje eu quero então compartilhar mais alguns princípios. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre multiplicação, tá certo? E nada melhor do que a gente falar sobre multiplicação do que no texto onde Jesus multiplica, aonde ele faz o milagre de multiplicação, que é Lucas capítulo 9, versos 12 até o 17. Diz assim: mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e lhe disseram, o dia estava declinando, e eles disseram então: despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens.
Então disse aos seus discípulos, e aí eles disseram, num outro texto, nesse texto aqui não está escrito isso, mas num outro texto da Bíblia que fala também sobre esse mesmo assunto, nesse mesmo momento, fala que eles precisavam de pelo menos, no mínimo, 200 denários. Então era bastante dinheiro que eles precisavam. Vamos lá. Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Se tinha 5.000 homens, mais mulheres e crianças, então imagina-se que tinha ali por volta de 15.000 até 20.000 pessoas podiam estar ali. Então disse aos discípulos: fazei-os assentar-se, fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Então você imagina o que aconteceu, Então eles estão lá fazendo uma reunião, fazendo um culto ali. Jesus está ensinando a palavra, tá certo? Jesus está ensinando a palavra para eles, e os discípulos começam a ficar preocupados. Porque Jesus começou a pregar já fazia um tempão, entendeu? Não é igual o nosso culto aqui, 1h30 de culto, não. Jesus começou a pregar e não parava mais, entendeu? Não parava, e manhã e tarde, já está entardecendo, o pessoal está pensando que Jesus vai parar de pregar, e Jesus continua pregando, Jesus continua ensinando. Aí os discípulos chegaram, acho que levantaram a plaquinha para ele, falta só 5 minutos para acabar. E aí eles foram e falaram então com Jesus, falaram, então eles tinham ali uma preocupação, eles estavam preocupados. Eu não sei se eles também estavam com fome, mas eles estavam preocupados que aquelas pessoas estavam ali, eles estavam num lugar deserto, lugar distante, não tinha outro lugar ali onde aquelas pessoas pudessem se alimentar, comprar alguma coisa, parece que aquele evento não foi muito bem, os caras quando vão fazer um evento, eles chamam lá o carrinho do hot dog, chamam lá o cara da pipoca, lembra aqueles eventos que a gente é grandão? E colocava todo mundo lá. Parece que Jesus fez esse daqui de surpresa, Então não deu tempo de levar nada. E aí os discípulos, então, com essa preocupação, falam com Jesus, ele chega e fala para eles: então vocês mesmo podem dar alimento para eles, dá alimento vocês para eles. E aí eles disseram: olha, Senhor, em outros livros da Bíblia, ele fala assim: vai precisar de pelo menos 200 denários para a gente fazer isso, e a gente vai ter que ir atrás para a gente comprar, eu não vou conseguir fazer isso, é muita gente aqui. Então Jesus, ele pegou e começou a falar como que era para ser feito, como que era para ser feito, e conforme ele foi falando e os discípulos foram obedecendo, o milagre começou a acontecer. Então aí, se a gente fizer uma retrospectiva e a gente pensar assim, a primeira coisa que a gente precisa para a gente vencer financeiramente, para a gente ter uma missão de multiplicação, é ouvir e obedecer. Os discípulos, eles foram ouvindo aquilo que Jesus foi falando e eles foram obedecendo. Mas o primeiro ponto que eu quero, vamos só mais um instantinho, porque ele pega ainda, ele multiplica ali os 5 pães e 2 peixes, distribui para as pessoas. Então, para você visualizar o negócio, não foi assim. Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes e eles começaram a aparecer assim, na frente dos discípulos, na frente de Jesus, começou a aparecer aquele monte de pão, aquele monte de peixe. Não foi assim. Segundo o que a gente lê na Bíblia, não foi desse jeito. Como que foi? Jesus orou pelos 5 pães e pelos 2 peixes. E o que continuou tendo ali? 5 pães e 2 peixes. Continua do mesmo jeito, entendeu?
Só que daí Jesus pegou e começou a partir pão, partilhar, né? Compartilhar. Ele pegou e começou a partilhar. Ele começou a dar aqui assim, falou: agora vai lá e distribui para a multidão. E ele começou a fazer isso. E foi fazendo. Ele continuava ali o quê? Os 5 pães e os 2 peixes. E ele foi fazendo isso. E aí colocou lá, partilhou o pessoal começou a distribuir. E as pessoas também pegavam de dentro e continuou tendo. O que tinha dentro eles tiravam e continuavam do mesmo jeito. E aí distribuiu para todo mundo. Acabou de distribuir para todo mundo. Todo mundo comeu. Todo mundo satisfeito? Então agora vai e recolhe o resto. Né? E ele começou, os discípulos então começaram a recolher. Então de 5 pães e 2 peixes, na hora que eles começaram a recolher o resto, irmãos, eles trouxeram para Jesus 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. Então que coisa maravilhosa um negócio desse, né? Coisa maravilhosa. Diz que há alguns anos, mais ou menos, em 1980, década ali de 80, né? Aqui na Moca, uma missionária chamada missionária Odila, ela fazia um trabalho de distribuição de alimentos. E diz que estava uma escassez muito grande de óleo na época. Uma escassez muito grande, né? E não tinha quase óleo. Então chegou o dia dela distribuir. Ela anunciou e as pessoas fizeram fila lá na frente lá da igreja, da missão, onde ela distribuía isso. Então as pessoas começaram a vir, formou aquela fila, ia começar a montar cestas ali, entregar para as pessoas. E aí ela tinha lá o óleo. Só que quando ela viu a fila, ela falou: meu Deus, esse óleo não vai dar. Porque o tanto que ela tinha contado, já viu que não dava. O que ela fez então? Ela pegou e não falou nada para o pessoal que o óleo ia dar. Ela falou: ó, vocês esperem aí, porque já nós vamos estar distribuindo o óleo também. E ela foi, entrou num lugar e começou a orar a Deus. Falou: Deus, está aí esse povo. E eu prometi para eles que eles iam levar isso hoje para casa. Senhor, eu preciso que o Senhor faça um milagre. O Senhor fez a multiplicação, então faz hoje de novo, repete a dose. E aí ela pegou o óleo e começou a distribuir para as pessoas. Começou a distribuir. E todo mundo recebeu óleo. E quando ela terminou, ela tinha medido para ver quanto tinha de óleo antes. Quando ela terminou, que ela foi ver, a mesma quantia de óleo estava lá desde o começo. O que estava no começo estava lá. Assim também eu creio que aconteceu com Jesus. Né? Os 5 pães e os 2 peixes ainda continuaram ali, porque enquanto ele ia distribuindo, o negócio ia multiplicando. Tá certo? Então é muito importante, irmãos, a gente entender essa questão de multiplicação. É muito importante a gente entender essa questão de multiplicação. E o primeiro ponto que eu quero dizer para você, eu quero falar para você a respeito da multiplicação, é que Deus, ele vai se fazer ausente da multiplicação quando você fica preocupado. Veja que aquela irmã, ela não ficou preocupada. Ela foi, ela entregou para Jesus, orou e começou a distribuir. Eu lembro quando Deus fez uma multiplicação de arroz na nossa casa, quando eu era ainda um bebê, né? Tinha acabado a comida lá em casa, o salário do meu pai tinha atrasado, tinha só um pouquinho de arroz e um pouquinho de óleo, e Deus multiplicou e fez acontecer durante vários dias, irmãos. Não acabou, né? Deus continuou, e ainda quando terminou aqueles dias, ainda tinha sobrado 1 quilo ainda que a minha mãe levou e colocou lá na assistência social da igreja. Então, quando ela fez a oração e pediu para Deus multiplicar, ela orou e falou para meus irmãos: pode brincar, vai brincar, porque agora é com Deus. E a oração que ela fez foi o quê? Senhor, na tua palavra diz que aquela mulher viúva, ela
o Eliseu foi lá e disse para ela que ia multiplicar. Senhor, o Senhor usou também lá Elias e disse: olha, a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar. Se o Senhor fez lá, o Senhor vai fazer na minha vida. E aí pronto, mandou as crianças brincar, irmãos. Então eu quero afirmar para você que a preocupação, quando você fica preocupado com algo, é a maneira da gente tentar entender como que Deus vai agir. A gente fica tentando, peraí, eu fiz oração, não, pedi isso aqui para Deus, aí então acho que Deus vai usar aquele irmão ali, não, eu acho que Deus vai fazer isso aqui, e aí você fica preocupado com aquilo, aí fica como se você estivesse tentando dar ideias para Deus de como Deus deveria agir, de como Deus deveria fazer. Isso se chama preocupação. E a preocupação ela está muito ligada com a ansiedade. É um sinal de que a gente não entregou na mão de Deus aquilo que a gente está passando. É um sinal de que a gente não colocou na mão de Deus a nossa dificuldade. Lembre do quê? Que Deus quer que a gente entregue. Amém? Fala, eu preciso entregar. A fé, irmãos, ela tem que ser uma entrega. Fé, como diz a Marcela Thaís, numa música dela, é você dar um pulo num buraco escuro, é você saltar para dentro de um buraco escuro. Fé é isso, é você acreditar que Deus vai te pegar, é você pular e saber que Deus vai te agarrar, entendeu? Então a multiplicação, ela não foi feita pelos discípulos, e sim por Jesus. Por quê? Porque Jesus não estava preocupado. Agora os discípulos estavam preocupados, tá? Jesus, eu acho melhor a gente mandar esse povo aí embora, para eles poderem fazer as coisas, para eles poderem comprar os alimentos, para eles poderem se alimentar. Então, deixa eu te falar uma coisa: quando você for tomado de preocupação, presta bem atenção nisso, quando você for tomado de preocupação, lembra das promessas de Deus. Lembra das promessas de Deus. Eu vou colocar aqui, se apega nas promessas de Deus para você descansar. Olha lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Jesus, o apóstolo Pedro, ele falou o quê? Ele fala assim: olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele a sua ansiedade. Cadê a galera aí que vai viajar, que vai lá para Jocum lá? Cadê os irmãos? Aí, ó, vai lá para Jocum. Vocês ainda não têm as condições, não é verdade? Mas vocês creem que Deus vai prover? Pois é. Então, quando a gente crê que Deus vai prover, Deus vai fazer milagre. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei o que Deus vai fazer, como que Ele vai fazer. Mas se eu entregar, se eu despreocupar, eu saber, eu falei com o Senhor e Ele vai fazer um milagre. Lança sobre Ele a vossa ansiedade. E aí logo no próximo versículo, lá em 1 Pedro 5,7, a gente leu, coloca o versículo 8 também, Guilherme, para nós. Olha lá, aí ele fala aí, ó, sede sóbrios. Então logo no próximo versículo, Pedro ele fala, sede sóbrios e vigilantes. É que a gente costuma ler a Bíblia assim, ó, vai lendo assim, e nem está às vezes entendendo o que está falando. Por isso é bom a gente estudar a Bíblia, a gente ir pegando uns pedacinhos dela, e olhando, e analisando, tá certo? Ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que está deixando você ansioso? Você lança sobre ele. Orou pela multiplicação? Lança sobre ele. Então você não vai mais ficar agora ansioso, porque agora o problema não é mais seu. Você agora entregou o problema na mão de Deus. E aí ele fala, logo no próximo versículo ele fala o quê? Sede sóbrios e vigilantes. O que é a palavra sóbrio? Ela significa na Bíblia, ela vem do grego, ela é a palavra nefo, e ela significa estar calmo e controlado. Uma pessoa ansiosa, ela está calma e controlada? Não. Então, olha só, sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. Então acalma, se controla. Vigilante, o que é ser vigilante? É estar atento, é ser cauteloso, é tomar cuidado. Agora a união de ser sóbrio e vigiar é o que?
É que o diabo anda buscando alguém, olha só, o diabo, ele anda buscando pessoas a quem ele possa destruir. Então olha só, você está com um problema, aí você pega e você ora ao Senhor, você lança sobre ele, né, toda a vossa ansiedade, orou, aí agora faz o que? Você dissolve, agora se acalma. Agora calma aí, sossega, faixa agora, tranquiliza e vigia, porque o diabo, o que ele vai fazer? Ele vai tentar jogar coisa na sua mente. Ele vai tentar roubar aquela palavra que Deus lançou para você. Está entendendo, amém, irmãos? Vamos lá ainda, em Efésios, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 14 até o 21, mais uma promessa, né? Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. O apóstolo Paulo se coloca de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Ele vai conceder que você seja fortalecido com poder. Ele se colocou de joelhos e ele ora, né? Fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, o Espírito de Deus no homem interior, no nosso Espírito. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, é tudo isso aqui, mas tem que estar alicerçado em amor. O amor, ele confia. O amor, ele acredita. Tudo suporta. O amor, tudo crê. Amém? E alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Então, imagina esse amor. Ele se coloca de joelhos, ele pede para Deus conceder esse poder, para que a gente possa ter essa revelação. O amor que excede todo entendimento, para que sejais tomados. Quando você encontra, você conhece o amor de Deus, você é tomado de toda a plenitude de Deus. Guarda bem essa palavra, plenitude. Fala assim, plenitude. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele pode fazer mais do que você pede, ele pode fazer mais do que você pensa. Vamos lá. Conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus, ele vai operar através das nossas vidas. Não operou através dos discípulos da multiplicação. Por quê? Porque os carinhas estavam ansiosos, eles estavam preocupados. Jesus não estava preocupado. Jesus não estava, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha confiança, ele tinha fé que o Pai iria operar. Vamos lá. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Neste texto, então, a gente vê a palavra plenitude. Plenitude, irmãos, é um termo que se refere a um barco, tá certo? Um barco cheio de suprimentos, marinheiros, remadores, soldados. Então, quando ele fala assim, olha, excede todo entendimento, para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Entendam o amor de Deus, ele diz. Entendam o amor, a profundidade, a largura. Entendam esse amor, porque esse amor excede todo o entendimento. Não é na mente. Você nem vai entender o que pode acontecer. Milagre não tem explicação, entendeu? Milagre não tem explicação. Milagre é milagre. Mas aí ele fala para que vocês sejam tomados, vocês sejam agarrados, vocês sejam capturados pela plenitude de Deus. Agora, que plenitude é essa? É a plenitude, é como se fosse um barco que está saindo para viajar. Agora, um barco sai para viajar de qualquer jeito? Ele sai no porto aí de qualquer jeito? O que ele faz? Ele enche os tanques de combustível,
coloca, encheu o tanque de combustível, começa a colocar todo que é tipo de mercadoria dentro. Eles não vão sair de qualquer jeito. Eles vão ter material de sobra, alimento de sobra. O que eles precisarem ali vai ter naquele barco. Entendeu? Um barco vai ter que ter de tudo. Então é dessa plenitude que o apóstolo Paulo está falando, que a gente é cheio dessa plenitude. Então, juntando todos esses textos aqui, o de Pedro, que é lançar a ansiedade, o que a palavra ela quer nos ensinar é o seguinte: é que nós precisamos estar calmos, descansando no Senhor, para que o Espírito de Deus que habita em nós mova, o poder de Deus seja liberado e sejamos como um navio que está indo para um destino e que tem toda a abundância de suprimentos e que precisa para a viagem. Então não vai faltar nada. Fala para o irmão, Deus garantiu, irmão, não vai faltar nada. Fala para o irmão, Deus garantiu, não vai faltar nada. Sabe? Então a gente precisa do quê? Descansar no Senhor. Sede sóbrios e vigilantes. Seja cheio da plenitude de Deus. Seja cheio da plenitude de Deus. Descansa no Senhor. Olha o que Jesus falou lá em Lucas. Ele disse assim: fazei-os assentar. Fazei-os assentar. Por quê? Fazei-os assentar, né? Ou seja, Jesus estava falando: vocês precisam descansar. Fica tranquilo, porque agora chegou a vez de Deus operar. Descansa. Descansa no Senhor. Descansar no Senhor significa você entregar alguma coisa na mão de Deus e você saber estar nas melhores mãos. Sabe alguém que você confia? De repente, vamos supor, você confia num advogado. Aquele advogado ele é muito bom. E você pega e entrega uma causa na mão dele e você descansa. Aquela pessoa que você confia muito, de repente você está ali com seus filhos, você tem que deixar seus filhos com alguém, você entrega na mão dessa pessoa e você vai embora e descansa. Por quê? Porque você confia. Descansa. Quer ver milagre da multiplicação, meu irmão? Tem que descansar no Senhor. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. A gente precisa estar calmo. A gente precisa estar descansado para a gente receber o quê? Essa plenitude de Deus. Então Jesus falou para as pessoas sentarem. E ainda diz para elas sentarem em grupos de 50. Nesse texto de Lucas está falando de 50, né? De 50. O número 50, irmão, segundo alguns estudiosos, ele aponta para o evento do derramar do Espírito Santo, do Pentecostes. Ou seja, a gente precisa de estar na dependência do Espírito Santo. Então ele falou: senta para a gente hoje e dependa do meu Espírito. Se assenta e dependa do meu Espírito. Dependa do Espírito Santo para você ouvir a voz de Deus, para você obedecer a voz de Deus. Não é simples a gente ouvir a voz de Deus. Precisa de haver uma busca, precisa de haver um desejo. Precisamos orar para que isso aconteça. Só que ainda existem mais dois fatores aqui, né? Mais fatores, não dois, para que a multiplicação ela aconteça. Primeiro, para algo ser multiplicado, primeiro precisa de ser abençoado. Amém, irmãos? E como que a gente abençoa alguma coisa segundo aquilo que a gente aprendeu nesses dias? Porque Jesus pegou aqueles pães e abençoou. O que faz algo ser abençoado? É quando nós entregamos o primeiro para Deus. Quando a gente dá o primeiro para Deus, e foi isso que foi feito ali. Eles pegaram e eles entregaram na mão de Jesus. Mas aqui também nós podemos, eu quero fazer uma análise aqui no versículo 16 de Lucas com você. Aí então nós estamos lá no capítulo 9, no verso 16, né? E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para os céus,
para multiplicação, a gente não pode, quer dizer, a gente entrega e despreocupa. Só que se você, às vezes, se você ficar olhando para a situação pode te derrubar de novo. Então você não pode olhar para a situação. O que Jesus fez? Ele pegou os 5 pães e ele não ficou olhando para os 5 pães e 2 peixes. O que ele fez? Erguendo os olhos para os céus. Entendeu? Ergam os olhos para os céus. Não olha. Eu me lembro de um milagre que aconteceu há muitos anos atrás. Um pastor, ele era muito chamado para pregar em muitos lugares. E um dia ele estava saindo, ele tinha conquistado um carro naqueles dias. Quando eu falo carro, é aqueles carros bem antigão mesmo, né? Porque foi muitos anos atrás. Ele estava saindo e ele passou por cima do filho dele. E o filho dele se arrebentou todo. E aí as pessoas ficaram preocupadas. E ele pegou e falou: meu Deus, e agora eu tenho que pregar a tua palavra, Senhor. E ele, o que ele fez? Ao invés de socorrer o filho, irmãos, ele colocou o filho sobre a cama. Ele deixou a família dele lá, olhando para o menino, e falou: eu vou pregar e eu volto. E quando ele foi pregar, e ele orou, foi pregar. Quando ele voltou, o filho dele estava totalmente curado, totalmente restaurado. Né? Então, às vezes quando você olha para uma situação, lembro um dia que meu pai, ele foi fazer uma oração numa casa. E quando ele chegou na frente da casa, Deus tinha falado para ele aonde que era para ele ir, deu um endereço para ele, e ele foi. E quando ele chegou lá, uma mulher veio atender ele e tinha um macaquinho, e o macaquinho pulou em cima de uma criança, mordeu uma veia artéria, que é aquela veia que jorra sangue mesmo, né? Quando mordeu o braço da criança, o sangue começou a jorrar. A mulher chegou e falou: olha, senhor, não vai dar para mim te atender, eu tenho que socorrer agora essa criança. Ele falou: ninguém sai daqui. Colocou a mão sobre a criança, o sangue estancou. Ele não olhou para a situação. Ele pensou que se Deus não viu aqui, é porque ele vai fazer alguma coisa. Deus não está em brincadeira comigo. Era hora de almoço, mas ele estava com fome. Ele largou o almoço. Meu pai não brincava com comida, não. Né? Era hora do almoço. Ele largou a comida para ir poder atender um chamado que Deus havia feito. Ninguém chamou, não foi telefone, não foi celular, não foi nada disso, que nem tinha isso naquela época. Ele simplesmente foi. E quando ele chegou lá, tinha uma moça que estava com tanta dor. Essa moça estava pensando em se suicidar. Meu pai orou por ela, a moça foi curada na hora. Uma criança foi ali, o sangue estancou na hora. Então o que é isso? É que a gente não pode olhar para a situação, a gente tem que olhar para os céus. Amém? Você tem que reconhecer Deus na sua vida. Olha para o céu. Jesus fez isso. Para multiplicação nós não podemos colocar os olhos na situação. Você ficar olhando na situação, se você ficar olhando o que está acontecendo à sua volta, você não está pronto para a multiplicação. Eu estou falando de milagres aqui hoje. Bom, vamos continuar nesse mesmo versículo. E aí Jesus tomou os pães e os peixes, erguendo os olhos para o céu. O que ele fez? Os abençoou. É isso que está escrito aí? Os abençoou. Tá certo? Ele abençoou. Continuava 5 pães e 2 peixes lá. E aí Jesus pega e começa a fazer o quê? Partir. Ele partiu. Compartilhar. Mas vamos lá. A palavra abençoou, ela vem da união de 2 palavras. Então a gente olha lá, ele abençoou, os abençoou e ele partiu. Mas vamos pegar a palavra abençoou. Ela vem da união de 2 palavras. A palavra que ele fala aqui é eulógio, no grego. Essa palavra eu no grego, então é eu, é
é uma palavra, lógio é outra. Seria eu e seria logos. Tá legal? Eu e logos. A palavra eu, ela significa agir bem. Agir bem. É fazer as coisas do jeito que tem que ser feito. Ter uma atitude correta. Né? Também significa prosperar. E a palavra logos é a palavra escrita. Então, o que é o logos? É isso aí que está escrito. Tudo que é a palavra escrita é o logos. Tá certo? Aí eu não vou entrar naquela questão do palavra rema. A palavra rema é a palavra falada por Deus, é a palavra revelada de Deus. Mas eu quero falar da palavra logos. Então, o que significa então se a gente colocar abençoou? Significa agir de acordo com a palavra escrita. Tá certo? Agir de acordo com a palavra escrita. Romanos capítulo 11, depois nós vamos voltar para Lucas de novo, tá, Guilherme? Romanos 11, 16 diz: e se as primícias são santas, é a Bíblia que está dizendo, se as primícias são santas, também a maço é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Está importante saber aqui, essa palavra eulógico, né? É a gente agir de acordo, mas ainda ela vai mais à frente, né? É importante também a gente saber, nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, quando chega nessa palavra, e tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os eulógicos, ele pegou e eulógico, os abençoou. Aqui está a palavra abençoou, mas esse abençoou, como que é essa bênção? Agir de acordo com a palavra, estar dentro da palavra, praticar a palavra de Deus. A palavra eulógio é usada em Mateus, Marcos, Lucas. Agora João, falando dessa mesma coisa aqui, ele não usa a palavra eulógio, ele usa a palavra eucaristeu, que depois vai surgir a palavra eucaristia, que significa o quê? Estar cheio de gratidão. Estar cheio de gratidão. Então vamos lá. Eulógio significa consagrar alguma coisa, invocar. Não é só a palavra escrita, ela também é falada. A palavra rema é a palavra falada, revelada por Deus. A palavra logos, ela não é só escrita, ela também é uma fala. Ela também é uma fala. Então, quando Jesus está fazendo o que? Ele usa abençoa, ele abençoou como? Ele abençoou consagrando, ele abençoou invocando bênçãos, falando palavras. Palavras são importantes para a gente abençoar, tá certo? Pronunciar, falar. Agora, João ele fala então sobre estar cheio de gratidão. Então, ter palavra de gratidão sobre as finanças, família, emprego, isso é muito importante. Amém? A gente falar a palavra de gratidão, Senhor, muito obrigado, né? Muito obrigado pela minha família. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem dado melhor para mim, né? Eu te agradeço pelo meu emprego. São palavras de gratidão. Senhor, eu te agradeço, né? Eu te agradeço pela minha esposa. Senhor, eu te agradeço pelo meu esposo. Legal, palavras de gratidão. Só que aqui o João não está dizendo simplesmente que Jesus tinha palavras de gratidão. Ele usa a palavra eucaristeu. Ele vai além. Ele fala que Jesus estava cheio de gratidão, tomado de gratidão. Você já foi tomado de gratidão alguma vez? Você está tão cheio, assim, tão agradecido, que parece que o mundo mudou. Parece que, tipo assim, você dormiu uma pessoa, acordou outra.
cheio de gratidão, cheio de gratidão. Fico imaginando como que Jesus estava naquele dia. Como que Jesus estava no momento que ele multiplicou? Porque João, ele diz que Jesus, ele estava cheio de gratidão. Ele não usava apenas palavras, porque quem está cheio de gratidão, logicamente, que vai usar palavras de gratidão. Mas uma pessoa que está cheia de gratidão, ela não só tem palavras, ela tem atitudes de gratidão. Então, cabe bem aqui a palavra eulógio e a palavra eucaristeu, ela cabe muito bem, porque é agir bem, é ter uma atitude boa dentro da palavra, segundo aquilo que a palavra nos ensina, é estar cheio de gratidão, é você estar cheio, assim, tão grato, que você não consegue, parece, nem ver, não dá para brigar com você. No dia que você está cheio de gratidão, se alguém quiser vir brigar com você, não vai conseguir. Se alguém pisar no seu pé no ônibus, vai ouvir um glória a Deus. Se alguém quiser brigar lá no seu emprego com você, chegar a ser o patrão, vir, de repente você vai lá, você vai, puxa, perdoa. Uma pessoa que está cheia de gratidão, ela não consegue ficar assim, com mágoa do outro que está fazendo ali com ele já, naquela hora já vai perdoar, porque hoje a pastora estava falando no carro, que a palavra perdoar, a palavra perdão, vem da palavra perder, quer dizer que você precisa de perder. Se você não perder, você não perdoa. E é porque a gente está sempre querendo ganhar. E aí entra lá o que Jesus, o que Paulo falou, que a nossa oferta não pode ser com ganância. Não pode ser com ganância, né? Então João, ele foi além, ele falou que a gente tem que estar cheio de gratidão. Agora, os pães e os peixes foram abençoados, e eles tinham potencial lá para multiplicar. Mas se os discípulos e Jesus pegassem aqueles 5 pães e começassem a comer, ia ter multiplicação? Sim ou não? Não ia ter. Não ia ter. Então o primogênito é do Senhor. Mas e os outros 90%? Nós administramos, ficam nas nossas mãos. Isso então fala de ofertas. No caso da multiplicação, ela foi uma oferta. Por quê? Porque em alguns textos da Bíblia, eu não lembro qual deles, tem essa, está lá em Marcos, em Mateus, em Lucas e em João. Todos falam desse milagre. Todos eles falam desse milagre. Né? E no caso dessa multiplicação, foi um garoto que deu. Um garoto que foi lá para ouvir Jesus. Ele queria ouvir Jesus, porque eu creio que Jesus, naquela época lá, quando as pessoas elas ouviam dos milagres, logicamente elas queriam ir lá, elas queriam ouvir quem era ele. Elas queriam olhar para ele, elas queriam ver ele, pegar na mão dele. Então, um garotinho, ele foi até esse lugar. E ele, no caminho, antes dele sair de casa, ele pensou, poxa, não sei quanto tempo vai demorar isso. Então vou levar 5 pães e 2 peixes. Ele levou para quem? Para ele. Agora, só que quando ele começou a ouvir as palavras de Jesus, ele saiu de casa então, um cara que saiu de casa, preocupado com ele mesmo. Talvez ele foi lá porque ele pensou assim, poxa, hoje Deus vai fazer um milagre na minha vida, eu quero ver um milagre acontecer. Ele faz na vida de tantas pessoas, eu não sei. A Bíblia não fala se ele estava doente, mas talvez ele estava precisando de alguma coisa. E ele foi lá para isso. Então ele estava pensando nele. Ele pegou os 5 pães e 2 peixes pensando nele. Mas quando ele chegou e ele ouviu Jesus, o dia foi passando. E na hora que chegou a hora dele comer, ele não pensou mais nele. Quando os discípulos pegaram aquele garoto, deu aqueles 5 pães e 2 peixes para Jesus, eu não sei, eu acho que aquele menino não sabia o que eles iam fazer. Talvez ele estava pensando, poxa, eu estou dando, Jesus vai comer esse pão e esse peixe, puxa que legal.
eu trouxe para mim, mas sabe, eu não estou nem mais comigo. Eu quero alegrar ele. Entregou nas mãos de Jesus, né? Nas mãos dos discípulos que entregaram para Jesus. Então, no caso, foi uma oferta que foi feita de um garoto. E a gente não tem ideia do que a nossa oferta pode fazer. O que a nossa oferta pode fazer? Minha esposa estava conversando comigo hoje e ela estava falando, né? Sobre a questão da macarronada, né? De vender para as missões. Então ela estava falando de um pastor que quando ele foi vender a feijoada da igreja aqui, ele é de outra igreja, de outra cidade. Pensa no homem abençoado. É esse homem. Ele não fecha a mão, irmãos, para abençoar as missões. E ele chegou e falou: irmãos, olha, está vindo feijoadas aí para a gente, está vindo tantas feijoadas. E é o seguinte, não importa se tem muito arroz, se tem pouco arroz, se tem feijão, se não tem. Se vai ter carne, se não vai. O que você está fazendo é dando uma oferta para as missões. O que vai vir dentro da marmita é lucro para você. Entendeu? Então, porque as pessoas, às vezes, o que elas fazem? Elas compram lá uma feijoada da igreja e elas esperam o quê? Não, tem que ter muita carne, tem que ter isso. Olha, esse negócio não ficou bem feito, não. Faltou um pouquinho de sal. Por quê? Porque ele não fez a oferta. Ele comprou um negócio. Por isso não é abençoado. Entendeu? Por isso não é abençoado. E já começa a não ser abençoado já pelo que ele está comendo. Porque realmente ele nem deu como oferta, porque ele já está achando ruim. A comida para outro caiu bem para caramba. Não deu dor de barriga, ficou gostoso, foi legal, o outro não foi. Por quê? Por causa da forma que foi feito. A pessoa ela fez. Não sei se está dando para você entender, não sei se eu misturei um pouquinho a sua cabeça aqui. Mas quando a gente ouve falar das bênçãos do Senhor, durante esses dias aqui, mas a multiplicação nesse caso, no caso da viúva que cuidou de Elias, foi através de uma oferta. Foi uma oferta. Então, quando a gente fizer alguma coisa, faça como uma oferta. Tá certo? Você vai dar alguma coisa, de repente você sente de dar alguma coisa para alguém na rua. A pessoa está em situação de rua, você sente de dar, dê como uma oferta. Oferta para Deus. Porque é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai trazer a multiplicação. O primeiro aspecto, então, é que a gente precisa de entregar ali, quer dizer, Deus abençoar o negócio. Tá certo? O segundo é que somente aquilo que é dado pode ser multiplicado. Quando a gente vai além dos nossos dízimos e a gente começa a compartilhar as nossas ofertas, nós vamos ver multiplicação. No caso da multiplicação, aconteceu através porque eles compartilharam. Eles pegaram a oferta, foi compartilhada. Jesus pegou aquela oferta, ele abençoou como? Ele tinha uma atitude correta. Ele estava na palavra de Deus. Tem gente que às vezes quer ter unção de multiplicação, mas não está andando na palavra de Deus. Está vivendo de qualquer forma. E aí a unção pode estar sobre ele. Pelo menos a unção de multiplicação está sobre Jesus. E aí a gente tem que estar cheio de gratidão. Sim, a gente tem que estar cheio de gratidão. Mas aí quando a gente vai além, a gente começa a compartilhar aqueles 90% que Deus ainda deixa na nossa mão, né?
a gente tem que lembrar que as nossas ofertas não podem ser por necessidade ou por ganância. 2 Coríntios capítulo 9, verso 5, a Bíblia diz assim, né? Não dar por necessidade ou por ganância, mas por generosidade. Tá bom? Aqui no seu, aqui está aqui. Não com avareza, ganância. Tá certo? Deve ser dado com generosidade. A palavra aqui, generosidade, deixa eu ver onde você está aqui a palavra generosidade. Portanto, tive de exortar irmãos para que primeiro fossem preconcurso, preparar-se diante da vossa bênção, diante do anunciado, para que esteja pronta como bênção. Então, como bênção aqui seria com generosidade, certo? E não com uma avareza. Aqui você está na Almeida Corrigida Fiel. E eu acho que eu estou na. Oi? A revista atualizada. Expressão de generosidade, não de avareza. Então, agora olha só. Você lembra do que nós falamos lá do milagre de Jesus, certo? Da palavra abençoou. Por isso que você viu ali também a palavra bênção na outra linguagem da Fiel. Porque abençoou, bênção é a mesma coisa. Tá certo? Agora, essa palavra, então agora vamos pegar aqui a linguagem da generosidade. No grego. Então vamos lá, Jesus pegou os 5 pães, os 2 peixes e os eulógio e os eucaristeu. Tá bom? Ele pegou isso. Aí o apóstolo Paulo vem e faz assim, olha, para que esteja pronta, o que vai estar pronta? A sua oferta, como expressão de eulógio. Essa palavra generosidade aqui também vem da palavra eulógio, tá certo? No caso, é eulogia aqui. Então vem do eulógio, significa o quê? Expressão de louvor, de gratidão. A nossa oferta, ela expressa gratidão. Ela expressa gratidão. Jesus pegou aquela oferta que foi entregue na mão dele e aquela expressão de gratidão fez uma multiplicação. A semente, ela gera a segunda espécie da semente. Então, se uma pessoa ela